Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo por mais esta oportunidade. Desta vez para falar de imigração e imigração de espíritos. Porque há a imigração de espíritos do mundo físico para o mundo espiritual e há a imigração de espíritos do mundo espiritual para o mundo físico. E no intervalo das suas existências, as suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual, que, como todos sabem, é toda aquela população feita sem a carne física, é etérica, não tem matéria, que habita no mundo espiritual, que é um ambiente do globo pelas mortes e nascimentos. Estas duas populações, que é nós físicos e espíritos etéricos, diversificam incessantemente umas das outras e existe diariamente imigrações do mundo físico para o mundo espiritual, ao mesmo tempo que existe do mundo espiritual para o mundo corpóreo, para o mundo físico. E este é o ciclo, é o estado normal a certas épocas impostas pela sabedoria divina. Estas imigrações e estas imigrações operam-se às vezes em massas mais ou menos consideráveis, consequência de grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis de espíritos encarnados na Terra, de ser físico, que são logo e ao mesmo tempo do mundo espiritual para reencarnar no mundo físico, que são logo recolocados por as quantidades equivalentes de encarnações. E é preciso considerarmos muitas das vezes os flagelos destruidores e muitas das vezes os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas de maneiras providenciais, que poderá ser interpretado da maneira de renovar a população corporal, o ser físico do globo, renovar as suas identidades, os seus pensamentos, de revigorá-las pela introdução de novos elementos espirituais.
mais depurados. E se nestas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, não há senão vestimentas que são os nossos corpos físicos, vestimentas, roupa suja, vestimentas devastadas. Porque na realidade nenhum espírito morre. Só estão fazendo a troca de meio. Estão fazendo a troca do meio físico para o meio espiritual. Trocam de lugar. Dessa forma, processa-se uma troca, a troca de meio. Em lugar de partir, muitas das vezes até isoladamente, eles partem em grandes quantidades que para nós, seres físicos, não entendendo a causa, julgamos uma catástrofe, e é. Mas a sabedoria divina, a lei divina, ela é conhecedora de todas as coisas. E dessa forma, para eles não partirem isoladamente, eles partem em, às vezes, quantidades um pouco até alargadas. Eis porque toda a diferença, porque partir por uma causa ou por outra, às vezes não deve ser menos fatalmente do que partir cedo ou tarde. Porque na realidade as renovações são rápidas e às vezes até quase instantâneas. Se operam instantaneamente, que quando operam, o elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, apressam o progresso social sem as imigrações e as imigrações que vêm de tempos a tempos, dar-lhe um violento impulso. Eles marchariam com uma extrema lentidão, e isto é notável que todas as grandes calamidades que dizimaram as grandes populações são sempre seguidas de uma era de progresso. Progresso na ordem física, intelectual e, por consequência, no estado social até das nações. Entre aqueles, elas se efetuam e que tiveram por objetivo operarem um remanejamento na população espiritual, que é, ao fim e ao cabo, a população normal e ativa do globo. Esta transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo plano, do mesmo globo, do mesmo planeta,
opera-se igualmente entre os outros mundos, seja na individualidade de cada um individualmente ou nas condições normais, seja por massas, em circunstâncias às vezes algo especiais. Há, pois, imigrações e, como disse no início, imigrações. Imigrações de cá para lá e imigrações de lá para cá. Imigrações coletivas de um mundo para o outro. Uma troca. Que resulta disso a introdução na população de um globo, muitas das vezes de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo se misturarem às raças existentes, constituindo novas raças de humanos. Então, ora como os espíritos nunca perdem o que adquiriram em vidas anteriores, eles chegam com toda a sua bagagem, toda a sua inteligência, toda a sua intuição e todo o seu conhecimento. O conhecimento que possuem e que adquiriram ao longo de várias encarnações. Dessa forma, imprimem consequentemente as suas características à raça corpórea que venham a animar. Muitos deles até não têm necessidade para isso, senão de que novos corpos sejam criados, especialmente para o uso daquele espírito. E desde que a espécie corpórea, o ser humano, existe, eles encontram todos prontos para os receberem. São desta forma, pois então, simplesmente começam a ser novos habitantes. Chegando à Terra, eles fazem, a princípio, parte da nossa população. No início, eles ainda fazem parte da população espiritual. Após tomarem conta de um corpo físico e encarnarem como físicos, como os outros, deixam de ser espíritos para passarem a ser seres físicos. Mas o espírito continua lá. O espírito continua lá para eles cumprirem, para nós cumprirmos tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que nós programamos para a nossa caminhada, para chegar a uma determinada altura da nossa vida, aparecer uma dificuldade, aparecer uma solução, aparecer um problema, aparecer um amor, aparecer uma zanga. Nós temos de tudo nesta vida. Nós também desequilibramos, desarmonizamos.
mas todo o espírito encarnado na Terra, todo o ser físico, tem ao seu lado algo invisível para os protegerem. Dessa forma, como tem algo para os protegerem, nós só temos que ter a capacidade de nos lembrarmos que de pedir a proteção desses nossos protetores. Porque nós, antes de ingressar nesta terra, já lá tivemos daquele lado e voltaremos para lá. E quando nós lá chegarmos, é que vamos ver o quanto nós progredimos, o quanto nós evoluímos, o quanto nós estagnamos. Nós, lá daquele lado, não damos escondido nada, fica tudo visível, fica tudo à vista, fica tudo, não tem massa, não tem carne, não tem roupa, também não andam nus, pronto, mas somos espíritos e nós não vamos dar escondido de ninguém lá naquele lado aquilo que somos. Aqui na Terra, fisicamente, nós escondemos. Por isso, todos os dias nos surpreendemos com mensagens, com notícias, algo que nos surpreende a nós. Porque nós estaríamos à espera que aquele homem, aquela mulher fizesse isto ou fizesse aquilo, ou dissesse isto ou dissesse aquilo. Muitas das vezes não é o ser encarnado que está falando. Muitas das vezes pode ser o espírito que está comunicando. Muitas das vezes pode ser a nossa alma que está transmitindo. É por isso que temos de estar sempre com muita atenção. E estar sempre com muita atenção não quer dizer que não deixemos de jogar a mão para quem nos pede o auxílio e a ajuda necessária. Graças a Deus por esta oportunidade. Boa noite.